Olá, pessoal, e a gente chega ao 19º episódio do programa Olhares nessa segunda temporada, que vai trazer um tema muito legal, vai pensar o espaço, o lugar, a evangelização das pessoas com deficiência. É isso aí, a gente vai conversar sobre esse tema. O texto bíblico que nos inspira é João 9, de 1 a 12, quando Jesus cura um cego de nascença e educa o povo dizendo que deficiência não é pecado, senão é algo que pode ser usado para a manifestação da glória de Deus. Olha isso, hein? Essa conversa vai ser boa. E eu encontro com essa dupla incrível que já teve com a gente em outros 2 episódios. Eu quero chamar aqui a Vívia. A Vívia é da Igreja Metodista de João Pessoa. Vívia tem 16 anos, uma juvenil atuante na igreja local. Vívia, dá um oi para a galera de novo. Oi, gente! Meu nome é Vívia, como a pastora falou, e hoje eu estou muito feliz para falar e abordar sobre um assunto muito importante. E aí, galera, senta aí e vamos com a gente discutir essa conversa. É isso aí, Vívia. Gente, e para sentar nessa rodinha também, nessa rodinha virtual, eu quero chamar a Camille, que é da igreja de Sertãozinho, interior de São Paulo. Camille também é secretária de atas da Federação de Juvenis, lá da 5ª Região. Oi, Camille. Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês gostem desse episódio. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto e depois vocês vão entender o porquê. Eu também gosto de falar esse assunto, depois vocês vão entender por quê. Vamos lá, gente. Quando a gente olha para esse texto bíblico, que é um texto muito bonito, né? No Evangelho de João, eu queria começar, então, vou começar com a Camille. Camille, o que de importante você destaca no texto bíblico lá de João 9, do verso 1 a 12? Não me recordo de ter escrito isso lá, mas sintetizando tudo assim, a gente entende que o reino é para todos. Todo mundo tem direito de fazer parte. Antigamente, quem era deficiente era mal visto, porque, como a senhora falou, tem uma passagem que fala, né, que os pecados dos pais recaem sobre os filhos até a 3ª geração. E eles instantaneamente jogavam isso para as pessoas deficientes. Então, eles viam as pessoas com maus olhos, né? E eu acho importante destacar para isso. O reino é para todos. Se tá todos, é porque é para todos. Não faz nenhuma distinção. Eu acho muito importante destacar isso. A gente tem que ter o respeito e entender isso. O reino é para todos. Não tem discussão sobre isso. O versículo que mais me chamou a atenção nesse texto foi o versículo 3, que ele diz assim: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus veio e, tá vendo aqui, minha gente? É isso aqui, tá vendo? Eu estou curando esse homem aqui, não é porque é um pecado, não. É porque Deus vai manifestar a obra dele na vida desse homem a partir dessa cura. Então, Jesus, ele estava ali mostrando pra gente que, deficiente ou não, todos fazem parte do corpo de Cristo. E eu fico perguntando, assim, onde estão as pessoas deficientes na igreja? A nossa igreja está cheia de pessoas com deficiência ou a gente não tem muito? E se não tem muito, por que a gente não tem muito? Qual é a nossa responsabilidade na ausência, né? Se a mensagem é para todo mundo, será que a gente tem uma prática, uma vida comunitária que dá conta das pessoas com deficiência se sentirem à vontade dentro dessa igreja? Vívia, você quer comentar um pouquinho sobre isso? Então, é inegável que as pessoas que têm deficiência, elas passam por questões, assim, um pouco maiores que a gente, tem uma dificuldade maior. E aí, eu penso assim, se eu posso ir para a igreja, o que impede outra pessoa que, por ter deficiência, de não ir? E aí, cabe a nós pensar, você consegue contar, fora dos dedos,
quantas pessoas deficientes tem na sua igreja, eu não consigo nem contar em uma. E aí, isso nos leva a pensar, né? Será que nós estamos excluindo essas pessoas? A gente faz, mas é sem querer. Não. Não é sem querer, porque o reino é para todos. E aí, se é para todos, é para a gente se adaptar, dar os nossos pulos, para que essas pessoas também consigam ouvir e enxergar o reino de Deus na vida delas. Camille, você queria falar alguma coisa aí? Ou não? Então, quero sim. Como a Vivi falou, a gente às vezes acaba excluindo, né? Mas, às vezes, pela própria igreja não ter a acessibilidade. Por exemplo, eu não sei vocês, mas eu nunca vi, assim, dos cultos que eu já fui, nas mais diferentes regiões, um intérprete. E para quem não sabe, o intérprete é para Libras, para pessoas surdas. Elas sim têm uma facilidade em ler a boca, só que nem sempre é fácil, né? Às vezes a pessoa tem um pouco de dicção ruim e às vezes o surdo acaba não conseguindo ler. E eu nunca vi um intérprete num culto. Aí você quer levar um surdo pro culto e ele vai entender a palavra como? É uma coisa complicada, né? A gente fala de incluir, mas a gente tem que ter meios para inclusão. Não é tão fácil assim. E como que você vai conversar com um surdo se você não tem o básico na sua cabeça, né? Isso também, infelizmente, é uma falha do nosso sistema educacional, né? Eu particularmente acredito que, por exemplo, Libras, assim, deveria ser ensinado nas escolas, né? Eu acho que a lição, ela tem uma preocupação em ajudar a gente a refletir qual é a nossa percepção a respeito das pessoas com deficiência, né? E quando a gente para pensar o que a gente acha das pessoas com deficiência, a gente vai se encontrar com os nossos preconceitos e precisa retirá-los, precisa revê-los, né? Eu tenho um irmão com síndrome de Down. Meu irmão está com 42 anos. Então, há 42 anos, eu convivo com uma pessoa com deficiência e vejo também como é difícil da igreja absorver as pessoas com deficiência, como é difícil das pessoas olharem para as pessoas com deficiência e enxergarem elas como indivíduos que têm muito para nos ensinar. Agora, a igreja tem esse compromisso e a lição aponta isso. Vivian, que ações práticas, simples, você acha que a gente pode, como igreja, ter para acolher as pessoas com deficiência? A gente vai caminhando, né, aos passinhos, né, subindo cada degrau. E aí, eu acho que momentos inclusivos são muito importantes. Por exemplo, somos juvenis, nós temos discipulados. Então, vamos, gente, se juntar em um momento em que todos possam, vamos incluir todo mundo. Não vamos deixar de fazer porque a gente não consegue. Não, a gente consegue sim. A gente dá o nosso jeito, mas a gente consegue. Outra coisa, quando nós vamos para a igreja, agora de forma remota, né? Querendo ou não, tem uma estrutura. E toda estrutura precisa estar ali, fazendo uma reforma de vez em quando. Em vez de fazer uma escada, faz uma rampinha para que aqueles deficientes que dependem de cadeira de roda possam subir, enfim, se locomover normalmente, como eles necessitam. E aí é justamente isso, incluir, a gente se adapta, a gente dá um jeito. Fazer essas adaptações físicas e também estruturais numa questão de logística do culto. Atualmente na minha igreja tem uma moça que ela fala Libras, ela conversa e tal, e ela vai dar curso. Então, tipo assim, são pequenas ações, sabe? Uma rampa, um intérprete, como a Vivian falou, é de passinho em passinho, né? De milho em milho, a galinha enche o papo, não é assim de tá? Então, assim, são pequenas mudanças que vão diferindo tudo, né? Vão trazendo mais gente, vão resgatando mais almas, vamos ganhando mais vidas. Por pequenas ações que a gente pode pensar que são pouquíssimas, mas para quem vai receber essa mudança, que para quem vai ter essa condição de poder frequentar um lugar, porque às vezes esse lugar não cabe, né, entre aspas, não cabe a gente, não cabe a pessoa, vai começar a caber e a pessoa fala, poxa, que legal, posso ir agora, tem um lugar que eu sou bem-vinda, que eu estou ali, né? Eu acho que é legal isso que vocês estão trazendo, né, e pensar que quando a gente fala de inclusão,
não é só mudanças físicas e estruturais, né? Quando a gente vai ler um pouco sobre esse tema, algumas pessoas falam, não adianta só chamar para o baile, tem que convidar para dançar, né? Exato. E o convidar para dançar é justamente se dispor a interagir, né? E se surpreender nesse processo de interação. Eu acho que hoje o movimento de pessoas com deficiência lutando pelos seus direitos avançou muito e a gente precisa se aproximar dessa causa, né? Então, quando a gente discute sobre deficiência na vida da igreja, a gente está pensando em inclusão, que tem toda essa questão das mudanças físicas, estruturais, mas também em relacionamento, em se permitir aprender a conversar com uma pessoa surda. E isso exige algumas mudanças e se colocar num outro lugar, assumir os preconceitos, reconhecer, pedir perdão e se transformar. Meninas, que desafio essa lição traz para quem é juvenil, Vivi? Então, quando Jesus ele curou o cego ele não só viu a luz como de forma literal, de ver a luz do sol, mas ele também viu a verdadeira luz. E nesse episódio você já estar cansado de ouvir que a gente enfatizou tanto, mas é porque isso, é a verdade, de que o reino é para todos. Então, assim como o cego, ele viu a verdadeira luz, hoje em dia também nós temos que mostrar essa verdadeira luz para os deficientes, para todas as pessoas. E aí, isso é um desafio para nós, porque cabe a gente, como juvenil, a gente, no nosso amigo deficiente, nosso vizinho, enfim, com quem a gente se encontrar e dizer, vamos para a igreja, conhece Jesus, incentivar essas pessoas a ver essa luz que nós conhecemos. Olha, eu acho que, principalmente para o juvenil, que tem deficiência, é complicado, porque a nossa geração é uma geração que julga muito, que repara muito. Então, às vezes, o juvenil que tem uma deficiência, ele tem vergonha disso pelo modo que foi retratado antes isso, né? Pelo modo que foi visto isso na sociedade. Então, a gente tem o dever de, como eu já falei, como ser humano e como cristãos, mostrar que isso não é bem assim, que não precisa ter vergonha, que é uma coisa que não vai te diferenciar em nada, muda alguns hábitos suas de vida, muda algumas questões, mas você é a mesma coisa que o outro, não tem que ter essa acepção, tem que ter a inclusão. O juvenil tem que entender que ele tem o dever de ajudar e de incluir, né? Como a senhora falou, de não rir, um simples ato de entender aquela condição da pessoa física, mental, que seja, não é uma questão para ser abordada como forma humorística. Exato. Péssimo gosto, né? Exatamente. Antigamente a gente falava humor ácido, né? O famoso humor ácido. Uhum. Então, é uma coisa que a gente tem que entender, que o juvenil tem que entender isso, que ele não tem essa diferenciação de você. Você tem um cérebro, a pessoa também. Você tem ossos, a pessoa também. A gente é a mesma coisa. O que difere é por fora, sabe? Não é uma questão que, poxa, nossa, ela é tão diferente de mim. Não. É a mesma coisa. A gente só tem que aprender a incluir com pequenas ações, né? Às vezes você aprendendo, igual eu falei, um simples gesto de Jesus ama você para uma pessoa vai mudar o dia totalmente da pessoa. Um abraço já muda, quem dirá um gesto para uma pessoa que tem uma dificuldade em entender isso. Sabe o que eu fiquei pensando depois de ouvir tudo aqui que vocês falaram? O texto de Gênesis, que já foi citado, não sei se foi aqui ou foi em outro episódio que a gente se encontrou. Foi no outro. Foi outro, né? Fala que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Pessoas com deficiência são imagem e semelhança de Deus. No caso do texto de João, o cego foi curado, né? Mas não necessariamente as pessoas com deficiência precisam ser curadas. O que tem que ser curado é o nosso preconceito. O que precisa ser curado é a nossa indiferença. O que precisa ser curado é a nossa omissão, né? Nós, como agentes do reino de Deus, temos que fazer com que todas as pessoas, e o maior número de pessoas, caiba nesse espaço que tem que ser um espaço de crescimento e emancipação. Gente, gostei de conhecer vocês, gostei de conversar com vocês. Valeu, gente. Lembrando,
Compre esse material, você não vai se arrepender, viu? angulareditora.com.br. E a gente encerra aqui esse 19º episódio e convida você a maratonar os 18 primeiros e a ficar ligado, porque ainda tem aí, vai até o 23, essa segunda temporada. Tchau, tchau, gente. Um beijo.